Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Geocast do nosso canal Guia da Geografia. Eu sou Tamises Melo, professora de Geografia, e neste Geocast nós vamos falar sobre a relação da sociedade com a natureza e a primeira fase dessa relação sociedade-natureza. Então, solta a vinheta! Agora a gente vai estudar o espaço geográfico, a relação da sociedade com a natureza. Como é que o homem ele trabalha esses recursos que nós temos no nosso planeta, tá? Então a gente só se relaciona com a natureza porque a gente conhece a natureza. Vocês estão entendendo? Ou a gente buscou conhecer, quando eu digo a gente, enquanto ser humano, sociedade. Tá certo, gente? E aí, como é que se dá um pouco essa relação do homem com a natureza? Certo? Por muito tempo, a natureza, aliás, por muito tempo não, até hoje, a natureza ela é tida como apenas uma fonte de recursos para nós, seres humanos. Né? Não importa qual se você acredita no criacionismo, que Deus criou tudo, ou se você acredita no evolucionismo, que o homem evoluiu, enfim, não estou discutindo aqui isso, tá? Mas, independente disso, o ser humano, tá? Ele sempre, desde as eras primitivas, ele vem se relacionando com a natureza. Até porque a gente também é natureza, certo? E aí a gente vai ver, aprofundar um pouco mais como é essa relação do homem com a natureza, da sociedade de um modo geral, com essa natureza. Se essa natureza está muito tocada ou não tanto assim, né? Qual a necessidade de buscar os recursos naturais que, a partir de agora, a gente vai começar a estudar de fato o espaço geográfico. Não que a gente não estivesse estudando antes, tá? Mas a gente vai estudar a raiz do problema, vamos dizer assim, certo? O espaço geográfico de fato. Por quê? O espaço geográfico é a relação da sociedade com a natureza. E isso é a ciência geográfica. A geografia é a ciência que estuda a relação sociedade e natureza. Tirem da cabeça de vocês essa história de que geografia é a ciência que estuda a Terra, tá? Porque a gente não estuda só a Terra, a gente estuda também a Terra. Porque a gente só se relaciona com o que a gente conhece. Porém, a gente vai ver como é que está essa relação. Tá uma relação bacana ou mais ou menos? A gente precisa ver a natureza de um modo diferente. Eu, pelo menos, penso assim. Não só como um meio de recurso para extrair, mas também como um meio que a gente precisa preservar e conservar e cuidar da natureza. Não é clichê falar que tem que cuidar da natureza. A gente se fala muito que tem que cuidar da natureza porque a gente não está cuidando da natureza. Recursos naturais. A totalidade dos recursos materiais construídos e usados pelos seres humanos resulta de matérias-primas extraídas da natureza, as quais são transformadas pela engenhosidade e pelo trabalho humano. Esses recursos, ao serem modificados pelo trabalho humano, transformam-se em produtos consistentes, recursos naturais. Portanto, todos os alimentos encontrados na natureza que podem ser explorados economicamente nas diversas atividades humanas. Bom, quando a gente fala de recursos naturais, certo? A gente vai classificar os recursos naturais em recursos renováveis e não renováveis, beleza? O que são os recursos renováveis?
Os recursos renováveis são todos aqueles que podem ser repostos em curto prazo pela natureza ou pelo trabalho humano, como a água, o solo, as florestas. Se forem usados de forma racional pela sociedade, eles nunca se esgotam. Então, recursos naturais, certo? Eles podem ser divididos em recursos renováveis e não renováveis, certo? Então, eu acabei de dizer que os recursos renováveis, eles são os recursos que podem ser repostos em um curto período de tempo, certo? Então, uma árvore, eu corto uma árvore, eu posso replantar uma árvore da mesma espécie e ela vai crescer e ficar no lugar da árvore que eu cortei, certo? Então, a árvore, uma floresta, a madeira da árvore é um recurso renovável. Por quê? Em um curto espaço de tempo, a árvore vai crescer novamente e vai ter uma outra árvore lá no lugar da árvore que eu tirei, certo? Quando se diz um curto espaço de tempo, aí eu tenho que lembrar vocês, tá? A diferença de tempo histórico e o tempo geológico, certo? O tempo histórico é o tempo do ser humano, beleza? Então, 2 anos, 3 anos, 25 anos, 27, 30, certo? Então, uma árvore da Amazônia, para ela chegar àquele tamanho todo, ela leva cerca de 15, 20 anos para chegar naquela altura toda, né? Da floresta amazônica. É um tempo grande, 20 anos? É, mas para a natureza é um curto espaço de tempo. Por quê? Porque 20 anos está dentro do tempo histórico, certo? Agora, o que é um tempo longo? É quando a gente vai falar de tempo geológico. Porque o tempo geológico são milhões de anos. Não é 10, 20, 15 anos. É milhões de anos. Então, para o continente da Pangeia chegar na configuração dos 5 continentes que nós temos hoje, não foi 20, 30 anos. Foram milhões de anos. Vocês estão entendendo? Então, isso é o tempo geológico. Milhões de anos. Tá? E aí, o que acontece? Nesses milhões de anos, tem recursos naturais que eles também passam muitos anos para se renovarem. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um recurso natural que ele leva muitos e muitos anos para se formar, certo? Então, o petróleo que a gente consome hoje é lá do período, né, talvez até dos dinossauros. Tem aí resquício de dinossauro aí que virou petróleo. Ou seja, são milhões de anos para se formar um poço de petróleo. Não é 20, 30, 10 anos. Vocês estão entendendo? Então, essa é a diferença do recurso renovável para o não renovável. O recurso renovável, ele vai demorar alguns anos. Os recursos não renováveis são os recursos que eles passam milhões de anos para se formar, certo? Um mineral, ele vai passar muito tempo para se formar. Os recursos não renováveis são todos aqueles que, ao serem usados, não podem ser repostos, certo? Rapidamente pela natureza, pois leva milhões de anos para se formarem novamente. Todos os minerais, como o ferro, o níquel, o petróleo, são considerados recursos não renováveis, tá? Então, entenderam agora a diferença? O recurso renovável
é aquele que ele passa alguns anos e a própria natureza consegue repor. Os não renováveis são aqueles recursos que vão passar milhões de anos para a natureza repor. Então, olha só, nossa sociedade, tá, passa a se relacionar com a natureza de formas diferentes, de acordo com o tempo histórico, vamos dizer assim, certo? Então, desde que o homem surge, né, a gente viu lá as eras geológicas. Então, o ser humano, ele é uma das últimas espécies, né, que vai surgir, né, no processo de evolução do nosso planeta. Lembrando que, porque eu falo evolução, porque a ciência se baseia no evolucionismo, e aí a gente tem que estudar pelo meio da ciência, tá? Nada contra quem acredita no criacionismo, que Deus criou tudo e tudo mais, mas quando a gente vai estudar pelo olhar da ciência, aí a gente tem que estudar o evolucionismo, que é o que a ciência diz. Então, olha só, o homem, ele vai ser uma das últimas espécies. Então, a história do homem no nosso planeta Terra, do homem ser humano, é muito recente, certo? Já é na era mais recente. Então, a primeira fase da relação do homem com a natureza vai ser a nossa pré-história, onde os primeiros humanoides, os primeiros seres humanos, tá, que ainda, né, segundo o evolucionismo, ainda eram muito primitivos, ainda eram muito similares aos macacos, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito não, tá? Então, os primeiros seres humanos, eles moravam nas cavernas. E como é que eles usavam esses recursos da natureza? Eles extraíam da natureza o que eles precisavam para sobreviver, certo? Então, eles caçavam, eles coletavam frutas, né? Eles extraíam galhos de árvores, cortavam árvores para poder, quando se descobriu o fogo, então eles faziam fogo, né, para se aquecer e tudo mais. O homem, ele tinha uma relação muito próxima com a natureza nesse período. Por quê? Ele dependia muito da natureza, certo? Na verdade, a gente ainda depende muito da natureza. A gente acha que não depende, né? Mas depende sim. E aí, o que acontece? Se utilizava muito o barro, por exemplo, tá? Como recurso, porque aí se fazia os potes de barro, né? Em algumas áreas. Aqui na América, não sei se vocês sabem, falarem do descobrimento da América, né? Essa urbana aí. Mas aqui já existiam sociedades muito antigas, inclusive no Piauí, no estado do Piauí, tem uma região chamada Serra da Capivara. Eu já fui lá, é lindíssimo o lugar, certo? E lá existe um nicho arqueológico, tá? Onde se encontraram muitas pinturas rupestres na região do Piauí, aqui do lado. Piauí está do lado, Pernambuco, Piauí, certo, gente? E aí o que acontece? Lá se descobriu fósseis de seres humanos, tá? Que datam como os seres humanos mais antigos da América, para vocês terem ideia, certo? Os seres humanos mais antigos da América já foram datados aqui na região do Piauí. E aí as sociedades aqui na América do Sul, aqui no Brasil, vamos dizer assim, utilizavam muitos potes. Por quê? Porque aqui no Brasil, né, tem muito barro. E aí esses primeiros seres humanos utilizavam muito o barro para fazer pote. Então, os primeiros seres humanos aqui da América, eles usavam muito o barro, tá? Para fazer
potes de argila, certo? Por quê? Porque aí eles guardavam água, eles guardavam alimento, até alguns rituais religiosos já se fazia também, tá? Enfim, então, nesse primeira fase, o ser humano ele tinha uma relação assim, ele se via pertencente à natureza, vamos dizer assim, como parte dela, certo? Porque ele vivia ali num determinado bioma, então ele comia o que a natureza fornecia, tá? Essas sociedades antigas, na pré-história, eram chamadas de nômades, beleza? O que são os nômades? Eles não se fixavam na terra, eles moravam nas cavernas e eles migravam, eles saíam andando por vários lugares em busca de recursos. Então, eles ficavam numa região, aí eles se alimentavam por ali, sei lá, deu um período de seca, faltou comida, aí eles pegavam, saíam e iam para outro lugar. Aí depois encontrou outro lugar, fica por um tempo, acabou de novo, vai para outro lugar de novo. E assim fica, certo? Então, eles não tinham casa. Há cerca de 500 mil anos, a descoberta do fogo, uma das mais primitivas técnicas desenvolvidas pela espécie humana, alterou significativamente a dinâmica natural, pois o ser humano passou a ter mais possibilidades de aproveitar os elementos da natureza e a usar o fogo para o cozimento dos alimentos, para espantar animais perigosos e para se aquecer. Então, o fogo ele vai ser uma das primeiras tecnologias muito importantes, certo, gente? Para que o ser humano ele mude essa relação com a natureza, beleza? Então dá o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Quando lançar o próximo Geocast, dando continuidade a esse assunto, você vai receber a notificação se ativar o sininho. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. É isso e até a próxima. Tchau!